Como eu estava dizendo, Isaías, aqui nós vínhamos 5 famílias. O objetivo dessas 5 famílias era criar uma estrutura para dar cobertura a todo esse projeto. Tudo que nós produzíamos aqui era coletivo, era um só paiol, tudo era coletivo, tudo. Porque o objetivo da produção era manter o projeto. Pois bem, e nessa luta, como nós estávamos falando, morreu muita gente. Muitas pessoas perto da gente, próximo da gente. Nós conferimos um determinado tempo a morte de 156 pessoas, que na época era 28 do lado dos fazendeiros e 54 pessoas foram mortas nessa luta. 28 do lado dos fazendeiros, 26 do lado dos trabalhadores. Do lado dos fazendeiros a gente incluía a polícia, porque foi morto também alguns policiais, mas a grande maioria mesmo era capataz, era pistoleiro. Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres. Estamos aqui hoje, 4 de abril de 2021. Estou aqui ao lado do ex-deputado Vila Nova. Foi um grande articulador na ocupação das terras da região de Buriticupu. E hoje nós vamos exatamente lá no local, a localidade chamada de Cantareira, onde foi iniciado toda essa articulação, onde eram feitas as reuniões com o pessoal dos sem terras para as devidas ocupações rurais na região. Pois é, meus amigos, como se pode ver, e também pela confirmação do próprio Vila Nova, o cenário da região mudou totalmente, né? De como era em 83 até os anos 90, com muitas matas, densas florestas. Tudo isso deu espaço a plantio de soja, plantio de milho, feijão. As grandes fazendas mudaram as suas atividades. Onde era mata, chegou a indústria madeireira e fez realmente o desmatamento, como se pode ver. E hoje os grandes espaços estão plantados por sojas. A fazenda que era Sambra hoje é Amazônia. As terras que eram de propriedade, de posse do então Fogoió, hoje são plantios também de soja. Uma dessas áreas é do Dr. Júlio Donizete, médico residente em Buriticupu, e de outros proprietários. E finalmente chegamos ao local, é um local onde ganhou o nome de Cantareira e onde os trabalhadores se refugiavam para se organizarem, montarem suas estratégias, receberem orientações do Centru através de líderes como Vila Nova. Finalmente chegamos ao local da Cantareira. Não foi fácil, um sol muito causticante, estrada com algumas ladeiras, com alguns obstáculos. Ainda bem que não choveu. E chegamos. E aqui vamos fazer essa visita, né? Vila Nova aí matando a saudade de onde ele passou muito tempo, praticamente 4 anos nessa região. Ele fala de tudo que se passou naquele período. Como é que foi esse trabalho de organização desse povo para as ocupações das terras na região? Bom dia, meus companheiros. Estou aqui com Isaías Nery,
um escritor dessa região para registrar uma história que tem muito a ver com o Buriticupu de hoje, com o desenvolvimento dessa região hoje. Foi por essa estrada que a gente passou em 1983 para um local onde posteriormente foi dado o nome de Cantareira, mas era um local no meio da mata, aonde a gente preparava um local para um debate, para uma discussão, para um processo de educação dos trabalhadores para ocupar as terras do latifúndio. Nós já estamos aqui bem próximo da Sambra, que posteriormente também foi desapropriada por causa da luta do povo. Nós vamos para Cantareira. O que é Cantareira? Quando a gente saiu de Imperatriz, depois de uma discussão com o Centro e o companheiro Manuel da Conceição Santo, muito conhecido nesse Brasil, a gente teve uma discussão e decidimos vir aqui para a região do Buriticupu com o objetivo de retomar essas terras que tinham sido tomadas pelo latifúndio e teria expulsado os lavradores e as grandes fazendas, os grandes grupos econômicos tomaram conta de toda essa região. São mais de 30 fazendas, 35 fazendas, mais ou menos, que tomou conta de toda essa área. E por essa estrada a gente passou em um carro de arara, com alimentos cedido, organizado, doado pelos cursilistas de Imperatriz, mediante a articulação de uma figura muito conhecida chamada Neudson Claudino. Nós decidimos vir para essa terra e o Neudson Claudino resolveu articular a igreja, porque nós não tinha nada, nós não tinha nem o que comer, trazer para nós uma cesta para nos garantir aqui inicialmente, enquanto a gente plantava a roça e colhia a produção. O governo do estado do Maranhão votou um projeto que colocou essas terras com possibilidade de ser adquirida e se tornar terras particulares, porque antes elas eram públicas, era de todo mundo. Pois bem, e para essa região aqui vieram grande quantidade de pessoas caçando um lugar para morar e tal, e se estabeleceram nessa região aqui, região do Pindaré. E depois que o governo do estado aprovou a lei que essas terras poderiam ser vendidas, o governo do estado criou uma colônia e sentou aqui perto no Buriticupu, uma colônia com uma boa quantidade de pessoas para habitar essa terra. Na verdade, não era isso. Era para servir de mão de obra para os fazendeiros, para os grandes grupos que se estabeleceram aqui. Pois bem, conhecedor dessa realidade, a gente foi um encontro em São Paulo. E lá a gente encontrou com uma figura interessante, Manuel da Conceição, que era um exilado que tinha saído exilado aqui do Maranhão, porque tinha iniciado uma luta pela conquista da terra aqui nesse município de Bom Jardim. Pois bem, encontrando essa figura, a gente resolveu fazer um encontro
com alguns companheiros do Maranhão e outros companheiros do Pernambuco, de uma entidade chamada Centru, uma ONG criada por Manuel da Conceição. E lá decidimos discutir um projeto para retomar essas terras que antes eram dos trabalhadores. Tomando do latifundiário, dos fazendeiros, e distribuir para os trabalhadores. Era uma utopia. Era uma coisa inacreditável. Era impossível se acreditar que essas terras, desse latifúndio que era mais ou menos uns 35 a 40 nessa região, era impossível acreditar que a gente, os trabalhadores, tivessem força para retroceder. E a organização começou exatamente aqui na Cantareira, né? Exatamente. E aí a gente elaborou um projeto, Isaías. Era preciso juntar o povo, os trabalhadores, para discutir esse projeto e discutir essa realidade que nós estávamos vivendo. E aí decidimos que esse local dessas reuniões teria que ser um local muito escondido, muito no meio da mata, que não pudesse vazar nada do que era discutido com relação a esse projeto e a sociedade em geral. E aí foi que veio a ideia de se fundar uma comunidade no meio da mata. E aí a gente veio e através de algumas outras pessoas, como Neudes Claudino, como Oswaldo Alencar. O Neudes Claudino era costilista, muito negócio da fé, Oswaldo Alencar um advogado e tal. Nós viemos parar nesse local chamado Cantareira. Aqui, nós estamos aqui num pico que divide a terra do latifundiário e uma terra de um poceiro valente, muito valente. Essa área que deu o nome de Cantareira, ela é mais ou menos de 60 a 70 alqueires, não é muito grande. E aqui, naquela época, um trabalhador chamado Fogoió, que eu não sei se é o Fogoió do Furro, mas o nome desse posteiro aqui era Fogoió. E a sambra que passa esse pico aí, dava para tirar as escrituras da sua terra. E esse Fogoió, no meio dessa mata aqui, dessa cantareira, bem armado, cometeu várias, e o povo chama de desordem, crime. Porque os fotógrafos que queria medir isso aqui, de repente caía, tombava morto. Porque esse Fogoió, do meio dessa mata aqui, que hoje aqui já está mas ainda tem esse retrato aqui, do meio dessa mata, ninguém podia descobrir ele. Então ele no meio dessa mata, ele era invisível. E aí ele ficou de tal maneira que não podia sair para fora, porque a polícia, a justiça, caçava ele como se procura uma agulha. Foi aí que ele, depois de recanteado, vamos dizer, em roda dele, só polícia, por toda essa região, ele resolveu procurar Dr. Oswaldo Alencar, que era advogado da CPT do Goiás, com sede na Imperatriz. Procurou Dr. Oswaldo para que Dr. Oswaldo pudesse tirar o documento dele, porque ele não tinha documento. Era um bicho do mato, só revoltado. E aí Dr. Oswaldo tirou todos os documentos dele e
quando entregou o documento dele para ele ir embora, com outros nomes, com outra aparência, ele deu para o doutor Oswaldo, entregou para o doutor Oswaldo Alencar essa posse de terra, que aqui não tinha documento, não tinha nada, era só a posse. Uma posse sem benfeitoria, porque ele também não tinha benfeitoria não, mas tinha os limites. As fazendas, tanto desse lado como do outro lado, não puderam tirar a escritura dessa terra aqui, desses 60 alqueiros. E ele deu para o doutor Oswaldo Alencar, que era muito amigo do Neudson Claudino. Neudson Claudino e irmão do João Claudino do Piauí, que morreu, faleceu. Que era dono do Armazém Paraíba. Que era dono do Armazém Paraíba, que faleceu há pouco tempo atrás. E esse Neudson Claudino, ele era muito ligado à religião católica. Ele era cursilista, daqueles que organiza o povo para acudir os mais necessitados. E aí, quando nós fizemos esse projeto, que tinha que morar no meio da mata, e aí nós, 5 famílias, 5, era Vila Nova, Juvenal Pontes, Chico, Boró e Alexandre. Eram essas 5 famílias. Nós viemos para dentro dessa terra para produzir nela, gerar o que comer para nós e para manter o projeto, fazer os seminários, os encontros, os debates aqui no meio da mata. E Vila, e depois de toda essa organização, vamos dizer assim, dessa formação, né, dos trabalhadores com relação, visando essa questão da tomada da terra, ou da retomada da terra, foram quantas fazendas no total? Olha, Isaías, deixa eu te dizer, o movimento, ele não daria conta na época, não é? De coordenar todas essas fazendas que houve. O nosso papel principal foi debater a ideia da falta de terra para os trabalhadores e da quantidade de terra que tinha sem produzir, só mata, só para tirar madeira para a serraria dos grupos econômicos, que se dizia donos deles, a grande maioria de São Paulo e de Recife. Então, a ideia não era organizar o povo para tomar fazenda por fazenda. Nós começamos assim. Se organizamos um povo e ocupamos a primeira fazenda, que foi a Capoema. Aí na fazenda Capoema, as pessoas que ficaram lá, quase todo o nosso movimento ficou lá, porque todo mundo ficou com um pedaço de terra de lá. E aí nós saímos para começar a organizar outro povo para ocupar outra fazenda. A outra fazenda, próxima depois da Capoema, foi a Terra Bela, que todo mundo conhece. Em 88, né? Isso já em 87, 88. Então, o nosso objetivo não era organizar povo por povo, grupo por grupo, tomar uma fazenda. O nosso objetivo inicial era esse, mas não demos conta disso não. Não demos conta porque surgiu grande quantidade de gente a débito da ideia de que essa terra teria que ser dividida para os trabalhadores. E nós criamos vários cantos de mobilização sobre essa visão da terra dividida. Então foi aqui nessa região, a gente criou aqui mais embaixo, nós aqui porque estamos em cima, lá mais embaixo é plano, né? Mas hoje, como está muito tempo, né? Ficou tudo, né? Virou tudo capoeira, capim, soja, porque aqui já apareceram outros donos. Nós não estamos exatamente no lugar que nós fizemos nossas casas. Nós estamos aqui na Cantareira, ocupado pelo movimento organizado mesmo, foi mais ou menos umas 10 ou 12 fazendas, por movimento organizado. Mas o movimento passou a dar apoio à quantidade de outras pessoas
que, tomando conhecimento, participando e descobrindo o projeto, passaram a se organizar para ocupar fazendas. E essas fazendas foram ocupadas. Aqui nós vimos 5 famílias. O objetivo dessas 5 famílias era criar uma estrutura para dar cobertura a todo esse projeto. Tudo que nós produzíamos aqui era coletivo. Era um só paiol. Tudo era coletivo, tudo. Porque o objetivo da produção era manter o projeto. Pois bem, e nessa luta, como nós estávamos falando, morreu muita gente. Muitas pessoas perto da gente, próximo da gente. Nós conferimos um determinado tempo a morte. 54 pessoas foram mortas nessa luta. 28 do lado dos fazendeiros, 26 do lado dos trabalhadores. Do lado dos fazendeiros, a gente incluía a polícia, porque foi morto também alguns policiais, mas a grande maioria mesmo era capataz, era pistoleiro, era funcionário da fazenda. E do nosso lado sempre morreram as lideranças. O prejuízo para o nosso lado foi muito grande. O senhor lembra o nome de alguns líderes? Daqui dessa região? Olha, do nosso lado, não é o mais bravo companheiro que hoje a gente chora a morte dele, foi o Juvenal. Juvenal, que era um grande líder aqui do nosso movimento, era um dos coordenadores, e ele foi morto bem ali em Biriticupu. Ele vinha no seu lote, próximo à trilha do aeroporto. Ele era uma das lideranças mais bem forte da luta, e ele foi assassinado, e na época o suspeito foi o sargento Silveira, que ainda está vivo aí, e que esse crime nunca nem foi aberto inquérito, porque o sargento Silveira nesse tempo era a figura principal da delegacia aqui de Biriticupu. Hoje, em pleno 2021, o senhor com 74 anos de idade, o que o senhor tem a dizer sobre esse seu trabalho, essa sua atividade como líder camponês? Foi correspondida às suas expectativas com relação à vida social do trabalhador rural? E se o senhor faria de novo? Olha, se eu tivesse idade, faria isso quantas vezes fosse necessário. Porque o problema não é solucionar. O problema é organizar o povo para solucionar os problemas, que hoje são uns problemas, amanhã são outros problemas. Para isso, o povo precisa estar politizado para se juntar e solucionar os problemas de hoje e os problemas da manhã. Porque o objetivo principal é uma vida digna de igualdade social, de um bem público para todos. Teve alguma decepção, Vila Nova? Tive muita decepção. E hoje não tenho mais decepção por causa disso, porque cheguei a entender da onde a gente veio, não podia ser diferente. A minha maior decepção é que grande quantidade, eu digo a maioria, dos companheiros que adquiriram uma terra nessa luta, eles venderam e hoje estão miseráveis do mesmo jeito de antes. E venderam, e isso a gente sofreu uma decepção. Mas não podia ser diferente. O senhor, aos 74 anos, qual é o seu principal sonho hoje? Olha, o meu principal sonho é um povo politizado. Porque todo problema que o ser humano vive é consequência da boa ou da má política. Tudo que acontece de bom e de mal numa sociedade é as consequências de uma boa ou má política. E tudo depende
da educação do povo. Um povo deseducado como esse nosso, que veio desde o capitalismo e que a sua ambição era ter mais do que os outros, não podia ser diferente, ele tinha que vender a terra. Ele não foi preparado, educado suficientemente para superar essa ambição capitalista. Não foi. E nem será enquanto essa educação não se expandir, né, por muitos campos, pela sociedade inteira. Por exemplo, quem forma os filhos são os pais. Se diz logo que é da casa do pai é que nasce as primeiras educações do filho. A segunda coisa é a escola, a educação livresca. E olha, quem administra essa educação livresca é o poder econômico, é os eleitos. Você, para ser eleito, você tem que comprar os votos. Depois que você chega lá, você vai difundir essa visão individualista, capitalista. É impossível, numa educação dessa, a gente defender o coletivo. É impossível. E nós ainda vamos enfrentar isso por muitos anos. Eu só tenho uma tranquilidade. Para mim, isso não foi decepção. Faz parte do processo de educação, faz parte. Essa história, ela vai ter que ser compreendida, contada, debatida, até a gente chegar numa sociedade melhor, uma sociedade liberta. E uma sociedade liberta, ela só se liberta com a sua educação. Quando a tua cabeça mudar a forma de ver as coisas, a forma de pensar, mudar essa cultura que há anos, milhares de anos, ela vai enraizando na gente, no ser humano. Então, eu tenho ainda um grande sonho. Um grande sonho. É que essa ideia, esse acontecido, esse fato, ele continue sendo refletido pela população, pelo povo, para que o povo se incorpore nessa ideia, para que amanhã a gente possa ter um povo com liberdade. E liberdade não significa fazer o que quer, todo mundo sabe disso. Por falar em liberdade, Vila Nova, no período das ocupações, que duraram aí em torno de 10 anos por aí, mais ou menos. Mais ou menos. O senhor não tinha muita liberdade não, né? Não, porque eu representava um pensamento ideológico, adversário do pensamento ideológico da classe dominante. Então o adversário eram os trabalhadores, mas era a minha cabeça do trabalhador Vila Nova que era o responsável por esse pensamento que a classe dominante odiava. Então, eu não tinha liberdade, como você disse, eu vivia muito tempo, para me dormir em casa sossegado, eu tinha que estar rodeado de companheiros. E engraçado, os companheiros que iam me proteger para me dormir em casa, porque eu dormia mais, era no mato, eram todos armados. Eram armados para enfrentar o que viesse contra o Vila Nova, que estava dando uma soneca, dando uma namorada, mas a Laura, né? Sofreu algum atentado, Vila? Eu sofri 3 atentados. E no terceiro atentado, os companheiros não deixavam, mas eu saí só. Eu estava proibido sair só. Você usava colete? Claro. A minha maior proteção foi um colete prova de bala, que eu ainda não posso dizer que arranjou esse colete para mim. Porque colete prova de bala, a gente sabia, até todos nós sabíamos que era um crime usar, né? Não podia usar não, só as Forças Armadas podiam usar. Mas eu tinha um colete prova de bala que não separava dele, só para dormir ou para tomar banho. Chegaram a dizer que o senhor tinha o corpo fechado, não foi? Era, o corpo fechado, porque eu tinha era o colete prova de bala, que nem os companheiros mais próximos não sabia
que eu usava um colete prova de bala, até porque eu não podia transparecer que o único que estava protegido da bala era eu, porque tinha um colete. Se isso viesse à tona, os companheiros iam se sentir desprotegidos. Durante o período de deputado, o senhor teve 2 mandatos de deputado. Aumentou ou diminuiu essa liberdade? Não, o mandato de deputado que eu tive não foi um mandato de deputado como os de hoje. Eu fui eleito deputado para representar uma classe lá na Assembleia. Levar para a Assembleia, para os meios de comunicação, essa realidade. Nesse período, o senhor sofreu algum atentado? Não, como deputado, não é, o que eu sofria, está compreendendo? Era o poder público organizado contra mim. Era o governador, eram os deputados, era a justiça, promotoria de justiça, todo órgão público do Estado era contra mim. E que só não faziam mais coisa contra mim, porque eu tinha do meu lado uma massa um pouco. Uma vez ameaçaram de cassar meu mandato. No outro dia, a Assembleia Legislativa topou de gente. E ninguém tinha coragem naquela época de cassar o mandato do deputado Villanova. O que eles me acusavam? Eles acusavam que todos os crimes que havia, não é, que era indicado que eram os crimes dos trabalhadores, eles colocavam que os trabalhadores cometiam os crimes, atiravam, faziam, mas o autor intelectual era o Villanova. Então eu respondi vários processos como autor intelectual, sem prova de nada, porque na verdade a minha posição, a minha influência no movimento não era essa influência de comando. Bora por aqui, todo mundo, por aqui, não. Eu era também um obediente desse comando, porque nós tinha aparentemente, eu digo aparentemente, porque o povo não tinha tanta capacidade de comandar se não tivesse algo, não é, por trás, informando, educando, fazendo seminários e tal. Então, eu não era o comando. Na hora que chamava os trabalhadores, nenhum dizia que tinha sido eu que tinha comandado, porque na verdade isso era feito com muita tática, e que eu fui processado várias vezes, os processos caducaram, foram julgados, não é? Eu fui preso, não é? Mas como é que diz? Eu tive um mandato de prisão preventiva, mas não fui preso, porque houve um habeas corpus antes da minha prisão. Eu tinha o povo, a sociedade do meu lado. Eu tinha os estudantes das universidades do meu lado. Eu tinha os operários, profissionais liberais, os profissionais liberais. Quando a gente fala, é médico, é advogado, é esse povo, profissionais liberais que vive, não é? Da sua profissão. Da sua profissão. Eram do meu lado. Quem eram contra mim eram os latifundiários, os fazendeiros e os políticos de alto, né, padrão, os prefeitos, os governadores, esse povo. E a justiça. E deputado, durante esse período todo aí, esse processo, o que ficou marcante na sua vida? Ficou uma coisa muito marcante na minha vida, que ainda hoje eu me orgulho disso. É que eu participei de uma luta, de uma guerra. Primeira coisa, fiquei vivo, sem nenhuma manobra, fiquei vivo. A outra coisa que ficou muito marcante na minha vida,
porque o aprendizado que eu tive, ele é um aprendizado suficiente para se transmitir no meio dessa juventude hoje, desse povo. Ela fica valendo por muitos anos, até por séculos, por décadas. Eu tenho certeza, se um dia tiver uma transformação social, incluindo o Maranhão, essa ideia de hoje faz parte dessa transformação. Deixe aí uma mensagem para todos os seus familiares, amigos e pessoas que lhe ajudaram nessa luta. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Para muita gente que não conheceu o meu mandato, a minha luta, eles acham que eu fui muito recompensado. Eu fui deputado, o povo me elegeu deputado 2 vezes. Para muita gente, foi uma das grandes recompensas. E eu quero deixar claro aqui que não é isso. Eu, durante o meu mandato, eu tive no vermelho, porque nesse tempo tinha um cheque especial, né? Eu tive no vermelho e saí do vermelho 1 ano depois que terminou o mandato. Porque eu saí do vermelho do cheque especial. Por quê? Porque no meu gabinete era o centro principal dessas articulações de movimento de mulheres, quando tinha um encontro de mulheres, seja onde fosse, o meu gabinete, o gabinete do Domingos Dutra, não é? Tinha uma verba para ajudar essas pessoas a chegar naquele seminário. Uma verba tirada do gabinete, porque um deputado sempre teve uma verba para gasolina, uma verba não sei para quê, uma verba não sei para quê. Todo esse dinheiro, que era além do salário normal do deputado, era posto num fundo do gabinete, e o dirigente do gabinete, não é, que no meu tempo era Cecília Mincacho, era quem administrava esses recursos. Era ela quem dizia, às vezes, com 15 dias que o mandato tinha, que o mês tinha começado, que o dinheiro tinha caído, ela já começava a dizer para o povo: olha, o dinheiro já acabou. Vila Nova nunca foi preciso dizer para ninguém que o dinheiro tinha acabado, porque o dinheiro era administrado pela chefe de gabinete, e era luta da terra, era a luta das mulheres, a luta dos negros, a luta das mulheres da ilha, que no Buritico, no São Luís teve um movimento muito forte chamado Mulheres da Ilha, que era o meu gabinete, o gabinete do Dutra, quem mandava essas pessoas, pagava, né? Tirava, não é? E pagava essas pessoas. Então eu na verdade não usufruí de nada de deputado. O pessoal diz que não, eu tenho uma aposentadoria. É mentira. É mentira, o povo agora vai saber. Muita gente fala que você tem aposentadoria. Que eu sou aposentado. Olha, a Assembleia Legislativa, quando eu cheguei lá, antes de eu chegar lá, criou um fundo. O que é um fundo? Cada deputado contribuía com uma quantidade de dinheiro e botava nesse fundo. E que depois dele ser eleito 2 vezes, e que ele não fosse mais eleito, ele poderia ter uma pensão proporcional pelo tanto de vezes que ele foi eleito. Proporcional, deixa eu te dizer, hoje eu recebo um pouco mais de 8 a 10 mil reais, porque aí é a Laura que administra, né? É de 8 a 10 mil. E por quê? Porque eu só fui eleito 2 vezes. Eu só fiquei com direito de 80% do salário do deputado. Que para muita gente está lá de deputado, é esses 35 mil que ele recebe agora. Não é não. Esses 35 mil que ele recebe vem de várias, né? Eu não sei o que é a casa, fala de aluguel, a gasolina, não sei o que. Ele soma tudo, inventa muita coisa, não é? E forma esses 35 mil. Mas na verdade, o salário de um deputado, como eu ganho 80%, e é uma base de 8 ou 10 mil, eu acho que deve ser hoje uns 12 mil reais. O salário mínimo. Salário mínimo. Então eu não fui nem
nenhum privilegiado. A minha família, a minha mulher, nunca se usufruiu desse poder, nunca. Eu lá na Assembleia e a Laura aqui fazendo abafado de feijão. Aqui tem uma cultura do feijão abafado. E ela fazia o feijão abafado. E a gente vendia. Então não tem... A única coisa que eu me beneficio até hoje, ainda do mandato, é essa grande valorização de quem foi o deputado, de quem foi o Vila Nova como deputado, de norte a sul deste país. Todo mundo respeita o deputado Vila Nova por causa da transparência e da seriedade. Não é porque eu gosto das coisas justas, é porque o mundo melhor só existe quando esse mundo estiver mais ajustado. Muito bem. É isso. Valeu, Vila Nova. Muito obrigado, viu? Sua bela participação, apesar do sol quente, né? Vamos lá, obrigado.